Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Técnicas de Vendas. Eu sou o professor Carlos Henrique, técnico em gestão empresarial e graduado em gestão comercial. Possuo experiência de mais de 10 anos nos setores administrativo e comercial de empresas e também cursos de especialização e extensão voltados para o aprimoramento na gestão de negócios. Então vamos falar um pouco sobre o objetivo desse curso, né? O objetivo desse curso é mostrar de forma prática e objetiva as etapas do processo de vendas, ou seja, aqui nós já aprendemos que o processo de vendas ele passa por etapas e como o vendedor deve se comportar em cada uma delas a fim de concretizar a venda. Bom, vamos começar a falar então sobre o processo de vendas, né? O que é o processo de vendas? O processo de vendas é todo e qualquer movimento realizado em prol de que um determinado cliente atinja um determinado produto. Como assim, Carlos? O que é todo e qualquer movimento? É isso mesmo. A venda, pessoal, se concretiza quando o cliente adquire o produto, certo? Mas até o cliente sair do seu ponto A, onde ele está parado, sem sequer ter conhecimento do produto, até o ponto B, onde ele tem a informação do produto e adquire o produto, pelos diversos meios e canais de distribuição que possam existir ou ser adotados pela empresa, existe uma série de fatores que vai estar impactando diretamente neste movimento do cliente, certo? De sair do momento em que ele está sem nenhuma informação do produto, né? Ele sequer conhece que o produto existe, né? Então, a empresa, através, por exemplo, do seu marketing, ela vai levar até o cliente a informação do produto, certo? Ah, Carlos, o que você quer dizer então é que o processo de vendas, aliás, o marketing, ele é uma etapa do processo de vendas? Sim, o marketing ele é considerado uma parte do processo de vendas, no sentido que o marketing ele é quem é o primeiro start que é dado pela empresa a fim de alcançar o cliente. Vamos ver se agora sai a escrita da palavra marketing. Marketing. Então, o marketing, pessoal, é o primeiro input que existe, né? É a primeira entrada que é dada, o primeiro movimento que é feito pela empresa ou pelo vendedor, né? Para que o cliente ele receba lá, ó, ele receba a informação. Para que o cliente ele tenha conhecimento de que esse produto existe, de que a empresa existe e de que existe um vendedor para atendê-lo, ok? Então nós vamos estar falando aqui sobre todo esse processo de vendas, né? Desde o marketing, onde o cliente ainda não tem a informação do produto e ele vai receber essa informação, até a etapa de fechamento de vendas, né? Onde ele vai efetivamente comprar o produto da empresa. E para isso aí, pessoal, é de suma importância o profissional de vendas. Em que sentido? No sentido que a compra ela não simplesmente acontece de forma linear, né? O produto está lá, o cliente está lá, nem sempre acontece, aliás. O produto está lá, o cliente está lá e ele simplesmente vai até o produto e pega esse produto, né?
tem uma série de fatores que vão impactar direta e indiretamente neste movimento que ele faz, daqui para cá, de alcançar o produto. E de importância vital neste processo é a seta aqui, não é? Essa seta aqui, pessoal, representa o profissional de vendas. O profissional de vendas é quem vai estar atuando e trabalhando com o cliente em todas as etapas deste processo de movimentação do cliente para adquirir o produto em uma determinada empresa, ok? Então, imagine comigo aqui a seguinte situação. Nós temos dois vendedores, o Pedro e o Júlio, ou o Júlio e o Pedro. Foi percebido aí nas avaliações de desempenho da empresa que o Júlio ele vai cada vez pior. O desempenho dele, pessoal, tá só que ele vai ladeira abaixo, né? De 0 ele já passou. Então, o Pedro está numa situação completamente diferente, né? O Pedro está tudo verdinho na vida dele, ó. As coisas vão bem, ele consegue atender bem os clientes e consegue fazer a conversão, né? Ele consegue pegar o cliente do ponto A e levar para o ponto B, né? Ele consegue efetuar vendas. Então, a empresa, percebendo essa situação a nível de resultado numérico, ela resolve então verificar como anda a percepção dos clientes dessa empresa com relação aos seus dois vendedores, Júlio e Pedro. Então, pessoal, numa pesquisa de satisfação que a empresa realizou, foi percebido o seguinte: o Júlio ele é tido como um cara chato, inconveniente, como um cara desinformado e como um cara que fala demais, né? Todas as características que nós não buscamos em um cliente, em um vendedor, né? O cliente não busca esse tipo de vendedor dentro do estabelecimento dele ou quando ele sai da casa dele para ser atendido por alguém. O Pedro, por outro lado, pessoal, ele é um cara que, né? A gente viu lá que ele vai bem, né? Os números do Pedro, ó, cada dia melhores, né? Só subindo, dia após dia. Então, o que acontece? O Pedro já estava numa outra situação. Ele era visto como um cara educado, como um cara gentil, como um bom profissional e como um cara comunicativo. E aqui, pessoal, eu já quero abrir um gancho aqui para falar de uma característica fundamental do vendedor. O bom vendedor, pessoal, ele é um cara que sabe se expressar, ele sabe se comunicar, porque senão, ó, vai haver diferença, né, no humor do cliente e na percepção do cliente com relação a este vendedor. Qual dos dois clientes que nós queremos, né? Nós queremos um cliente que fala mal da gente ou nós queremos um cliente satisfeito e que fala bem da gente? Bom, pessoal, um profissional de vendas, ele deve ser comunicativo, né? Ele não precisa falar demais. Pelo contrário, nós vamos ver mais à frente que num determinado momento o vendedor ele é todo ouvidos. Ele precisa apenas ouvir os anseios do cliente para que ele possa estar atendendo, né? E a comunicação ela precisa ser assertiva. O vendedor precisa saber exatamente o que falar e como e quando falar, né? E principalmente o que não falar, né? Pois, analisando a questão analisando a situação do Pedro e do Júlio, nós temos uma característica interessante, né? Se nós estamos falando aqui que eles trabalham na mesma empresa, que eles têm o mesmo produto, que eles têm o mesmo preço e que eles têm a mesma qualidade, os mesmos prazos de pagamento, mesmo prazo de entrega, por que
A única função do Pedro e do Júlio é levar o cliente daqui para cá, ok? E eles sabem exatamente qual que é esse produto. Eles têm a mesma missão. Qual a diferença que está fazendo com que os clientes do Júlio não cheguem até o produto, ou que o produto não chegue até os clientes do Júlio? A única pessoa que está mudando nessa equação aqui, né, é o vendedor e o cliente, certo? Então, pessoal, é sobre essas duas personagens. Então, pessoal, é sobre esses dois personagens que nós vamos estar falando, né? O vendedor e o cliente. Então, esse é um tema para a nossa próxima aula, onde vamos, e ao longo do curso, né, você vai estar percebendo aí como que a gente faz para transformar um Júlio num Pedro, né? Como que a gente faz para levar o Júlio a se comportar e a ser percebido pelos clientes, tal qual o Pedro é, né? Vamos transformar então o Júlio, um vendedor chato, em um Pedro, um excelente vendedor. Então, até a próxima aula.